É bom ter você no nosso minuto de reflexão. Hoje nós vamos apresentar uma nova maneira de se falar da salvação em Cristo. A salvação pregada de uma forma que você nunca viu. Isso porque nós, os brasileiros, uma boa parte tem sangue judeu, com exceção de alguns imigrantes, não todos, mas a maioria de nós tem sangue judeu com índio, né? Então, o Evangelho chegou aqui com a visão cristã e judaica, nós assimilamos isso, mesmo os católicos, os protestantes também, nós temos muita influência do judaísmo na nossa cultura, mas existe uma outra forma de se pregar a salvação além dessa visão judaica. O pastor César Cavalcante contou uma linda história e eu quero replicar para você. A história é de um pastor americano que foi pregar o evangelho em Papua Nova Guiné. E ele não tomou esse cuidado. Ele apresentou a Cristo dentro de uma visão judaico-cristã. E depois de alguns anos, ele e a sua esposa trabalhando como médica, se esforçando, cuidando de crianças doentes, tratando moléstias, malária, toda sorte, de dificuldades, ele percebeu que os índios de Papua Nova Guiné não admiravam Jesus, mas tinham Judas Iscariotes como fonte de admiração, acredite se quiser. Isso por quê? Porque para eles, na cultura deles, como eles viviam em guerra com outros índios, a traição era uma virtude. E quando ele apresentou Judas como traidor de Cristo, eles entenderam que Judas não era um cara ruim não, ele era um cara virtuoso. Deu um desespero no pastor terrível. Ele disse, eu vou embora. Anos e anos de trabalho e agora eu percebi que eu fracassei. Eu evangelizei esse povo de uma forma errada. Mas algumas dessas pessoas amavam muito aquele missionário e o trabalho que ele e a sua esposa faziam ali, porque eles ajudavam muito aqueles índios. Muitos índios deixaram de morrer, crianças, por causa do trabalho médico, nutricional que eles faziam. Então, um dos índios chegou perto dele e disse, não, você não vai embora, você não pode ir embora, não pode nos abandonar. Ele disse, não, eu fracassei na minha missão. Eu estou aqui para pregar a Cristo e vocês não entenderam a mensagem e estão aí nessa guerra com essa tribo vizinha que nunca acaba. Ele disse assim, mas tem uma forma da gente acabar com essa guerra. É mesmo? Eu vou lá evangelizar eles então. Ele disse, não, se você for pregar paz para eles, eles vão entender que você está propondo uma traição. Nós admiramos Judas, não é à toa. Qualquer negociação de paz, eles vão entender que é uma cilada, é uma traição. Mas tem uma forma sim. Você tem que oferecer para eles um totem. Um totem, ele é um totem. E o que seria um totem? Aqui, quando a gente quer acabar com uma divisão, com uma guerra, com uma contenda, uma pessoa vai e oferece o seu filho em sacrifício, oferece o seu filho como oferta para que a outra tribo entre em paz. E isso nós chamamos de totem. Aí o Espírito Santo tocou nele e disse assim, olha aí a chance de você pregar. E ele topou a ideia. E aquele homem ofereceu o filho dele. E no dia de ofertar o filho como totem de paz, uma criança, a mãe ficou desesperada. E chorava e dizia, não, eu não quero dar meu único filho, etc e tal. Aí aquele pastor disse assim, vocês estão vendo o que está acontecendo? Esta mulher está com o coração dolorido, porque para reconciliar essas duas nações, ela está oferecendo o seu filho, o seu único filho, para que vocês entrem no acordo de paz. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O Pai, o Criador, o grande Criador, ele já ofereceu o filho dele para que vocês entrem num acordo de paz. Rapaz,
Aí aqueles índios caíram em prantos e finalmente entenderam a mensagem do Evangelho. E aí começou a conversão de Papua Nova Guiné. Até hoje, essa tribo que se converteu ainda resiste ao avanço do islamismo na região. Tamanha foi a conversão deste povo. Então vocês perceberam que eles não apresentaram o Cristo como filho de Abraão, de Isaac e de Jacó, não apresentaram o Cristo como um descendente de Israel, não. Eles somente mostraram o plano de salvação. E qual que é o plano de salvação? É uma troca, é uma oferta. Deus resolveu a inimizade com o homem através de uma oferta. Ele ofertou o seu filho para morrer em nosso lugar, para apaziguar. Então, da mesma forma que aqueles índios entenderam, nós também temos que entender, Jesus é o totem. É o totem que pacifica a divisão entre o homem e Deus. Não são as suas obras. Não é porque você é um cara bonzinho da esmola. Não é porque você reza muito, ora muito. Não é nada disso. O preço foi pago quando ele ofereceu o seu único filho. Tá bom? Fique bem e fique com Deus.